Senhor, tem feito, faz mais além, Senhor Deus. Abençoa a vida do teu servo que aqui está esta noite, Senhor Deus. Automaticamente, Senhor Deus, quando ele está, Senhor Deus, sendo usado para nos abençoar, visita a vida dele, a casa dele, Senhor Deus, os projetos dele, o celeiro dele, Senhor Deus. Esta noite, Pai, que venha haver salvação de almas na tua casa, em nome de Jesus. Os irmãos ainda fiquem de pé até as primeiras palavras do servo de Deus. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero externar gratidão a Deus por essa tão linda oportunidade. Nós sabemos que se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, os nossos inimigos e adversários nos teriam engolido vivos. E para mim é muito grande poder estar aqui, porque se nós chegamos aqui é porque nós escapamos e o laço quebrou. Posso ouvir o glória a Deus por isso? Irmãos, a ideia do inimigo era que você não estivesse aqui. A ideia do inimigo era que você ficasse na sua casa, assistindo TV, fazendo fofoca, ouvindo alguma coisa em relação ao entretenimento. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Cláudio dessa igreja. Deus os abençoe grandemente. Uma honra poder estar aqui. Deus abençoe a missionária Miriam. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, sua família. Deus abençoe também o Ricardo, a Jéssica, meus amigos de longa data. Obrigado pelo convite. Obrigado por me permitir, através do Espírito Santo, estar neste lugar. Deus abençoe a todos os obreiros que estão na retaguarda. Ao meu amigo vereador Alite Ferraz de Vasconcelos, segundo mandato. David Júnior. Deus abençoe a sua esposa Tamires. Deus abençoe o Davizinho também. São amigos que a gente convive, né? Graças a Deus, tanto no ambiente público quanto no ambiente político e etc. E graças a Deus que eles estão aqui. Podemos glorificar Deus pela vida deles, irmãos? Amém? Irmãos, ainda sobre os vossos pés, abra comigo as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Onde o pastor leu, capítulo 16 e o verso de número 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela em toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgas que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anuncia o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, ou perturbando-se em outras traduções, voltando, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Fala conosco, Jesus. Pode se sentar, igreja. Faz um sol maior ali para mim. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas, da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. A tua voz, cheia de majestade, ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso
Só um pouquinho de vitória para mim, pouca coisa. Meio e fim, fala voz, é tudo isso. Agora vamos lá para a palavra, Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me vontade. Aqui um abraço da minha esposa Lima, do meu filho José. Ontem ela esteve comigo em Mogi Guaçu, eu estive ministrando no Congresso de Jovens, mas hoje, por causa da correria e dos trabalhos também, ficou mais difícil de ela estar hoje aqui, mas eu deixo o abraço dela e dele para com vocês, amém? Irmãos, todo mundo quer terremoto na vida, né? Todo mundo quer que as correntes caiam no chão, todo mundo quer vencer na vida. Todo mundo quer que as correntes quebrem e aconteça um alvoroço. Mas a verdade é, irmãos, é que para acontecer o terremoto tem que ter processo. Como diz meu amigo David, os rituais não substituem os processos. Deus pode até transformar água em vinho, que é fato, mas na maioria das vezes existe um processo. Esse processo depende literalmente da vontade de Deus e de você querer aprender ou não para passar mais rápido. Pegou? Esse processo depende literalmente da vontade de Deus e do seu interesse em aprender, porque para nós é tempo, para Deus é tratamento. Eu falo assim, para mim, para nós é tempo, para Deus é tratamento. Deus está tratando com você primeiro antes de Ele entregar uma bênção nas tuas mãos. Aqui tem jovens e adolescentes que querem namorar o mais rápido possível, querem casar o mais rápido possível. Porém, se a mamãe pedir para ele lavar o banheiro, ou para ela lavar o banheiro, ela fala, não vou lavar, e ele também fala, não vou lavar. Às vezes acontece isso. Existem alguns jovens que às vezes não sabem nem fritar ovos ainda, e eles falam, eu quero casar e o mais rápido possível, eu quero ir na lua de mel, e eu quero que Deus me enche do poder dele, porque Deus é bom o tempo todo, e a senhora, cuida da sua vida, senhora, que eu cuido da minha. Eita Deus! Eu não vejo a hora de fazer 18 anos de idade e ver a minha vida. Deus! E esquece que existem processos. Esses processos têm que ser respeitados. O filho pródigo não quis respeitar o processo do tempo e saiu da casa do pai antes do tempo. Deixará o seu pai e sua mãe iniciar a sua mulher, mas no tempo certo. Ele saiu e foi viver com meretrizes, vivendo dissolutamente, pensando que os amigos eram comprados, pensando que amigos eram aqueles que falavam, olha, estou curtindo a sua foto lá, hein? Pensando que amigos, quem sabe, contextualizando, trazendo para os dias atuais, melhor dizendo, são os 5.000 seguidores, ou os 10.000 seguidores no Instagram, ou 1.000. Amigos, na verdade, você pode contar às vezes com os dedos. Porque às vezes você posta uma coisa, dependendo da situação, vai lá e começa a criticar você, falar um monte de coisa, e amigo de verdade vai chamar você no direct, no particular, e falar, ó amigo, deixa eu falar um negócio para você, eu acho que você escreveu um negócio errado ali. E essa quantidade de amigos, na verdade, são seguidores que estão ali para observar às vezes a tua vida, para saber o que você está fazendo, mas muitas das vezes nem querem o teu bem, alguns. Alguns não vê a hora de você separar da sua esposa, dependendo da situação. Alguns não vê a hora de você acabar com a tua vida fazendo coisas erradas pelo mundo. Alguns não vê a hora de você parar de cantar, de parar de tocar bateria, de parar de tocar baixo, de mexer no som. Mas existe um amigo mais chegado aqui, irmão. E esse amigo mais chegado aqui, irmão, é um amigo chamado Jesus Cristo, no qual impulsionou a um homem que era perseguidor da igreja, chamado Paulo, que quer dizer pequeno, baixa estatura, no
qual o seu nome é colocado no histórico de São Paulo. São Paulo, uma das maiores metrópoles que existe no mundo, recebe o nome religioso de Paulo. Esse homem que era perseguidor da igreja, que pedia cartas para o sumo sacerdote para colocar os cristãos em cadeias. Este homem é o homem no qual o Senhor escolhe para fazer uma grande obra, para nos deixar as cartas paulinas, as cartas pastorais, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Este homem é o homem que está em uma de suas viagens, querendo ir para um lugar, e Deus falando, não vai, o Espírito Santo impediu ele. Depois ele tenta ir para outro lugar, o Espírito Santo também fala, não vai. E de repente o homem da Macedônia tem uma visão, falando para ele assim, olha, passa a Macedônia e vem nos ajudar. E ele entende que era o Senhor também falando com ele. E ele passa a Macedônia e vai ajudar. Ei, deixa eu falar um negócio para você. Pode ser que você se encontre aqui e o Senhor te impediu de fazer uma coisa, depois te impediu de fazer outra coisa também. Você está insistindo, está querendo fazer um monte de coisa, e Deus está falando, não é para fazer, não é para ir, não é para viajar, é para ficar, é para sair na hora certa. E você está tentando, espere, ora a Deus, porque Deus tem visões para dar para você, Deus tem propósito para entregar para você, Deus tem articulações divinas para entregar na tua mão, para você ir no lugar certo, na hora certa, para acontecer as coisas que Ele quer que aconteçam. E agora Paulo está indo para Filipos, cidade no qual recebe o nome Filipenses, no caso é direcionada essa carta, né, a Filipos. E Paulo que escreve. E agora Paulo e Silas estão ali na casa de uma mulher vendedora de púrpura, Lídia. Por que eles estão lá? Porque elas temiam ao Senhor. Como em Filipos não tinha sinagoga, então eles iam à beira-mar, ou à beira de um lago, ou de um rio, alguma coisa assim. Eles procuravam um local para adorar a Deus. E eles acharam este local. Qual era este local? Era um local que ficava perto das águas. E Lídia, depois que recebe o batismo, ela já acreditava em Deus, ela era uma mulher gentil, no caso, como nós. Ela recebe o Espírito Santo, a casa dela toda é batizada. Depois que ela vê que aqueles homens estão pregando, as mulheres estão ouvindo, ela fala, vocês não querem ficar na nossa casa? E elas recebem Paulo e Silas em sua casa, em sua família. Mas Paulo não parou de orar, Paulo continuava buscando ao Senhor. E Paulo está indo à beira, estou dizendo aqui de uma forma conjectura, mas à beira do lago, à beira do local onde tinha água ali para orar. E quando ele está indo para orar, tinha uma mulher que dava lucro aos romanos. E os romanos, irmãos, eram muito bem articulados. Os romanos eram a potência da época, era como se fosse uma São Paulo de hoje, mas eles eram autoritários. Os romanos, quem não se prostrasse era degolado, quem não se prostrasse era crucificado de cabeça para baixo. Quem não se prostrasse a Roma, ou não defendesse o imperador, meu Deus do céu, era isolado. De fato é que, segundo os historiadores, Nero, ele pede para que alguns coloquem fogo em Roma, e depois a culpa cai sobre quem? Sobre os cristãos. E aí Pedro, ele vai lá e fala para a geração eleita. Cadê a geração eleita aqui? Ó? Ele vai lá e fala para a geração eleita, olha, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido, para que proclameis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é qualquer luz, meu irmão, é a maravilhosa luz. Então ele passa essa informação, Pedro, para o povo da época, porque a perseguição estava se intensificando aqui da vista. Eles estavam pegando os corpos dos cristãos da época e colocando como luminárias no jardim de Nero. Mas só que nesse processo todo a gente vê Paulo, até mesmo quem sabe um pouco antes do incêndio de Roma, passando ali pela praça pública, no alvoroço todo, a menina com espírito demoníaco, revelando a vida de um, de outro, falando na verdade sobre o passado, porque sobre o futuro quem conhece é só Deus. Aleluia. Ela sabia, aí vai o santo homem de Deus. Ela estava falando mentira? Ela estava falando mentira, igreja? Estava falando uma verdade, mas usada pelo diabo. Ei, o diabo fala a verdade para tentar te enganar, sabia? Se tu és o filho de Deus, lança daqui para baixo, disse o diabo a Jesus, porque está escrito que aos seus anjos darão ordem a teu respeito e tomar-te-ão pelas tuas mãos para que não tropeces.
Jesus vai lá e fala, está escrito também, não tentará o Senhor teu Deus. Ei, mas antes, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus olha e fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo vai falar verdades para você, vai falar, faça isso. Você não é um homem de Deus? Você não é uma mulher de Deus? Faça isso, faça aquilo. E muitas das vezes não é o Espírito Santo usando tais pessoas para falar para você fazer isso ou aquilo. A pessoa está até falando uma verdade, mas você tem que ter espírito de discernimento, dom de discernimento, para conseguir detectar quando alguém está falando uma verdade querendo ter o mal. Explica melhor, Ezequias. Eu tenho 3 diplomas de vereador. Fui vereador uma vez em Ferraz de Vasconcelos, assumi 2 vezes em Ferraz de Vasconcelos e fui vereador também em Águas de Lindóia. Hoje eu estou como suplente e posso assumir a qualquer momento, sendo da vontade de Deus. Então esses 3 diplomas de vereador me trouxeram algumas experiências. Uma das experiências que eu tive foi que alguns que queriam me corromper, por exemplo, em Ferraz de Vasconcelos, eles diziam, vai chover. O Tribunal de Contas, que é um órgão técnico, ele cassou as contas do prefeito. E esse parecer, eu quero que você vote favorável ao prefeito, não ao Tribunal de Contas. Opa, votar contra o Tribunal de Contas, que é um órgão técnico que fiscaliza as mais de 5.000 prefeituras que existem no Brasil. Aí eu falei comigo mesmo, não, eu vou votar a favor do Tribunal de Contas. E aí nessas negociações, muita gente se vende. Nessas negociações, muita gente esquece que é cristão, esquece que é casado, esquece que tem uma família, esquece que Deus vai pedir conta lá atrás, ou lá na frente, melhor dizendo. Aí chega na igreja, eu não te troco por nada. Meu Deus! Mas a primeira oportunidade de aparecer ali ó, o 100zinho, ou os 200, fala, eis aqui, tantas fraquezas. Fala aí, Jesus! Que isso, varão? Então nós temos que pedir para Deus sabedoria para lidar com essas circunstâncias. E eu falava não, os caras ficavam perturbados. De fato é que um deles me ligava às vezes e falava assim, vai chover. Depois eu explico para vocês por que vai chover. E estava chovendo hoje. Ou vai chover? Fala com Deus. Deus vai te falar que nós somos do bem. Não volta para deixar eu inelegível não, em outras palavras. Porque se você volta para o favor do Tribunal de Contas, você vai me deixar inelegível. Ora Deus vai chover. Não faça isso com a gente não. Nós somos do mesmo grupo. Até você falar não. Você falou não, se você indicou alguém para trabalhar lá, pode ser sua mãe, seu pai, seu filho, pode ser quem for. Outro dia a pessoa é exonerada. Minha mãe na época trabalhava no Hospital da Mulher. Eu não entendia muito bem, eu vim com 19 anos na vida pública. Eu não tinha tanta experiência que nem um amigo que tenho aqui, que é advogado também. Então eu não tinha tanta experiência no sentido de legislação. Depois que eu aprendi, depois eu fui estudar gestão pública e aprender mais ou menos como é que funciona o escopo, toda essa questão. Mas quando eu fui eleito a primeira vez, alguns pensaram até que eu tinha problema na cabeça. Imagina um camarada que fica cantando na rua, vai chover, com 15 anos de idade, mais magro do que o guitarrista ali, cantando, vai chover. O pessoal fala assim, tem problema, dá um som de rachar. Quem não conhecia o louvor vai saber que tinha problema. Aí você vai no histórico, um dos principais ladrões do Rio de Janeiro, Testinha. Alguém já ouviu falar um Testinha aqui? João Batista Rodrigues. Ele cantava, canta meu povo, alegra meu povo. Ele se converteu depois. Os mais antigos conheceram ele. O testemunho dele no YouTube está do inferno para as mãos de Deus. Ele aceitou Jesus, se converteu. Não dá para contar o testemunho todo aqui. Meu avô. Aí nasce meu pai. Meu pai gasta 60 mil com drogas, para resumir, na veia. Minha mãe precisando de leite para dar para minha irmã. E meu pai com dinheiro gastando aí pelo mundo afora. Deus é tão bom que nessa época me faz morar na casa do pastor Lupercio Virginiano. Alguém já ouviu falar do pastor Lupercio Virginiano aqui? Morei na casa do pastor Lupercio e a irmã Esther nos servia dentro da casa dela. Então para alguns, esse aí vai ser mais um. Olha onde ele mora, na comunidade. Porque independente dos vínculos que você possa ter com o presidente ou deixa de ser, se você tiver que passar por algum processo, você vai ter que passar, meu irmão.
Se você tiver que passar pela praça para expulsar o demônio de alguém, você vai ter que passar. Se você tiver que passar pela casa de Lídia para que a família dela seja salva, você vai ter que passar. E o que aconteceu? O pessoal falou assim: vai ser mais um. Fui morar numa comunidade, Vila Jamil Ferraz de Vasconcelos, longe. Hoje eu moro em Águas de Lindóia. A casa não tinha nem parede no banheiro, tinha uma cortina, um cantor. Teve uma colega que foi encostar na cortina pensando que era parede, caiu dentro do banheiro. O chão era aquele vermelhão, dobrava o joelho e saia na marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Com o joelho marcado. Quem lembra desse negócio aí? Na época do Kisuki, era uma festa. Na época da tubaína, quem lembra da tubaína? Da bolinha de gude, do peão. Quem lembra? Do quichute, quem lembra? Daquele tênis marrom que tinha um plástico embaixo. Quem lembra aí? Com R$1 você comprava 10 pães. Aleluia, posso glória a Deus. R$10 era 30 ovos. Quem lembra disso aí, irmão? R$6 você comprava um gás. Irmãos, fui morar na comunidade. A luz era clandestina. A água tinha que buscar de baldinho, 1000 metros às vezes. A fossa era do lado. A parede sem reboco nenhum. A janela sem vidro. Mas minha mãe todo dia acordava falando: a melhor coisa que eu já fiz na minha vida foi aceitar Jesus. Minha mãe falava para mim: honra para que você seja abençoado, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Então alguns diziam: vai ser mais um, mora na comunidade, agora foi eleito vereador. Quem é esse rapaz? Cantando Vai Chover, só ele e mais um fazendo campanha. Às vezes não tinha nem panfleto, colocava na folha de sulfite. Bota em mim, qual é o seu projeto? Eu não sabia nem que era projeto na época, 2008. Eu falava: vou lutar por vocês, porque eu sabia de uma coisa: eu tinha que lutar pelo certo. Porque quando você serve a Deus, você pode não ter muito conhecimento, mas quando você começa a servir a Deus na escola dominical, no culto, ver esse povo regendo, né? As irmãs regendo aqui foi uma bênção. As irmãs cantando foi maravilhoso, os jovens cantando também, as crianças, que bênção. Lembrei até da minha irmã Esther. Minha irmã, ela é regente da Deperus, acho que você já viu o vídeo dela regendo no congresso. Uma bênção também. E aí de repente, alguém fala: vai ser mais um. Aí eu falo: não para a corrupção. Os caras ficam assustados. No outro dia também vai trabalhar, porque minha mãe era técnica de enfermagem. É técnico de enfermagem. Quando ela chegou para trabalhar, já tinham ligado: a senhora está dispensada. Daqui a pouco me chamam numa sala fechada e falam: vai chover. O que você está fazendo? Tem que vir com a gente. Tem que estar junto com a militância. Esse é o jogo. Tem que seguir a cartilha para chover. Eu só ficava ouvindo assim: sei. Saía de lá, sabe o que eu fazia? Quando eles me perturbavam muito, eu pegava meu violão, ia lá para a Barra Funda e começava a cantar: entra na minha casa. E não parava de adorar, irmão. Você está entendendo? Olha o ambiente que eu estava. Deus falou que ia me colocar numa cadeira que muita gente desejava, e me colocou na política. Eu pensava que ia ganhar o Raul Gil. Você está entendendo como que Deus faz as coisas? Você está aqui agora e não imagina o que Deus pode fazer na tua vida, meu brother, minha irmã, meu irmão. Você não sabe o que Deus pode fazer na tua vida. Você não tem ideia, eu acho. Mas eu acho que essa igreja tem um pouquinho de ideia assim, sabe por quê? O pessoal estava muito animado aqui adorando a Deus. Essa igreja tem um pouquinho de ideia. É diferente de algumas igrejas por aí. Você não tem ideia do que Deus pode fazer na tua vida. Pega um menino lá da comunidade e coloca entre os grandes, e ainda fala para ele, fala assim: olha, em nome de Deus da pátria, declaro por aberta a presente sessão. Ou seja, eu dei posse para o prefeito e para os vereadores eleitos. Quem faz isso? Mas como é que eu venci as corrupções? Indo para o monte, irmão, no Tiradentes ali, ó. Antes da sessão, eu falava para o meu motorista: me leva ali. Ia para o monte orar.
ia para a sessão de baixo de oração. Quando me oferecia propina, eu falava, não. Quem foi comprado não se vende. Paulo foi comprado. Ele perturbando-se, fala, sai espírito em nome de Jesus. A menina para de dar lucro. Mas Paulo era cidadão romano e também judeu. Paulo poderia falar, eu sou cidadão romano. Silas eu não sei, a Bíblia não diz. Mas eu tenho que me defender antes de vocês querer me bater. Mas Paulo foi amigo de Silas. Está apanhando o Silas, vou apanhar junto. A multidão foi contra eles. Arrancaram suas vestes. Ficaram com vários vergões nas costas. Tem amigo que perante o seu problema te deixa de lado, meu irmão. Perante a dificuldade te deixa de lado. Os dois foram para o cárcere interior. Inferior, melhor dizendo. Prisão máxima. Imagina um de costa para o outro, com vergões nas costas. E um fala para o outro, está difícil? O outro fala, tá. O que eu vou fazer? Ah, vou adorar em você, vamos cantar. Paulo, nós estamos presos. Silas, eu também estou com dor.